Aqui nessa parte da organização estrutural, da arquitetura dos pacotes do nosso sistema para a rede de farmácia, nós utilizamos a arquitetura dos microserviços independentes que vão conferir um melhor desacoplamento para o código. Nós desenvolvemos no ecossistema do Spring Boot, e aqui cada pasta representa um microserviço isolado. Então, receitas, relatórios, vendas, cada um seria um microserviço independente. E cada um vai ter o seu próprio ciclo de vida, suas próprias regras de negócio e o seu contexto. Aí, adentrando um pouco na estrutura das pastas de cada microserviço, aqui nesse padrão de camadas, o pacote model vai representar as nossas entidades que foram mapeadas com JPA no banco MySQL, as interfaces e os repositories cuidando da camada de persistência dos dados, o pacote do service, onde nós isolamos as regras de negócio, como, por exemplo, o cálculo da comissão, a validação das receitas, e a camada do controller, com as nossas rotas da API REST. Então, aqui, abrindo o microserviço dos serviços produtos, nós temos dentro da source, da main, nós vamos ter aqui o controller, com o produto controller, o DTO, o model, o repository e o service. E aqui no vendas também a mesma coisa, dentro do source, da main, cada um microserviço independente com as suas classes. Adentrando o model de cada microserviço, nós temos então nas entidades, primeiro na do cliente, um ID, nome, CPF, idade, convênio, o percentual do convênio, a bonificação e o percentual da bonificação. Na nota fiscal, temos o ID da venda, o CPF do cliente, o valor total, data de emissão e, por último, o status. A receita também tem seu ID, também leva o ID da venda, o nome do paciente, o CPF do paciente, e vai levar um medicamento, o CRM do médico, a data da receita e o status. O relatório vai levar o ID, o tipo do relatório, a data da geração dele, a data do início, data do fim, a descrição e a quantidade dos registros desse relatório. Em cima de todos, a gente fez os importes necessários. Aqui no produto vai ter apenas o nome, o preço, o tipo do produto e o estoque total dele. Por último, na venda, temos o ID do produto, a quantidade, o valor unitário, o valor total, desconto do convênio, desconto da bonificação, desconto do idoso, o valor final, a comissão e o CPF do cliente. Os IDs, todos estão sendo gerados automaticamente e fizemos as referências necessárias. Mostrando agora a parte do service, aqui no cliente service, nós centralizamos as regras de negócio que são associadas ao cliente. Aqui o nosso método principal, salvar, recebe um DTO e faz um mapeamento dos dados, incluindo as informações que são mais importantes para a regra de desconto da farmácia, que seria a idade do cliente, se ele possui um convênio e a percentual da bonificação. E aqui, nos demais, as operações CRUDs foram centralizadas para o repository, nesse caso é o cliente repository. No nota fiscal service, nós implementamos a integração com o Cefaz. O método emitir nota fiscal vai receber os dados da venda, definir o status automaticamente com o enviado a Cefaz e vai registrar a data atual da emissão. O CPF do cliente é opcional, atendendo aquele requisito do cliente poder emitir o documento sem estar obrigatoriamente cadastrado no sistema. No Receita Service, nós gerenciamos o fluxo exigido pela ANS para os medicamentos controlados do uso contínuo. Então, o método registrar a receita vai capturar os dados obrigatórios da receita retida, como o nome do paciente, o CPF dele, o medicamento e o CRM do médico. O sistema vai carimbar a data atual e definir o status automaticamente com o enviado a Cefaz, garantindo essa conformidade com o órgão regulamentador, que é a ANS. Aqui, bem no topo do relatório Service, nós mapeamos as URLs estáticas dos outros microserviços, como produtos, vendas, clientes, que rodam em portas separadas no localhost. E aqui o nosso método principal é o gerar relatório, que utiliza um bloco do switch case para avaliar o tipo de documento que foi solicitado pelo gerente. Dependendo do caso, ele injeta um REST template para disparar uma requisição GET HTTP em tempo de execução para o microserviço correspondente. Aí o serviço vai receber um array de objeto, calcula a quantidade dos registros retornados e consolida essas métricas. Mas para mandar isso para o banco, ele vai utilizar do relatório repository. No produto Service, nós tratamos o gerenciamento do catálogo e do inventário da rede. E o método salvar vai processar o DTO, mapeando os atributos que foram exigidos pelos requisitos funcionais, como o nome, o preço, a quantidade em estoque e o tipo do item. Esse último campo, o tipo do item, ele é importante para distinguir se se trata de um medicamento ou se se trata de um produto de higiene normal.
Com o medicamento, aí já as regras são diferentes, pode exigir receita e tudo mais. O Venda Service é um componente importante porque ele vai dirigir muitas das regras do negócio, integrando os outros microserviços via chamada HTTP síncrona. Então, quando é realizada uma venda, esse método vai validar o estoque, consumindo o microserviço do produto, e vai recuperar os dados cadastrais, consumindo, então, o microserviço do cliente. Depois, ele aplica a lógica dos descontos progressivo. Ele avalia se há convênio, bonificação, se o comprador é idoso. Se for idoso, ele aplica o abatimento do 10%. Depois, ele calcula a comissão dos 5% do vendedor, atualiza o estoque via uma requisição put e salva a venda. Aí, por fim, se o parâmetro de emissão da nota estiver ativo, ele faz um post do microserviço de notas fiscais. E se o produto for do tipo controlado, dispara os dados da receita retida para o microserviço da receita. Bom, aqui antes da gente começar a mostrar os testes, né, tanto com a API Gateway e no Thunder Client, quanto também no Rabbit, aqui só para mostrar os terminais rodando de forma separada, independente, cada microserviço em sua respectiva porta. Então aqui na 8083 a gente tem o serviço do cliente rodando, aqui na 8081 a gente tem produto, na 8084 a gente tem nota fiscal, na 8085 a gente tem receitas, na 8086 a gente tem o relatório e por último, que a gente subiu por último, na 8082 tem o vendas. Então cada uma tá rodando nas portas que a gente definiu no property. E mostrando aqui, a gente tem o arquivo do application.wyml, que aqui então basicamente a gente tem o server da porta do gateway, né, 8080, e aqui com o cloud, com o Spring Cloud, a gente passa as rotas, né, das outras portas. Então aqui a gente tem a rota de serviço, a rota de serviço do produto, rota de serviço das vendas, rota de serviço dos clientes, rota de serviço da nota fiscal, receitas e relatórios, todos estão nesse arquivo aqui. E a gente também, aqui só para mostrar, no terminal aqui, rodando também. Bom, aqui antes de qualquer coisa, começar qualquer teste, a gente começa então pelo teste com produtos, adicionando um produto ao nosso banco. Então aqui a gente tem o post e a gente tem o localhost apontando para a porta 8080 ao invés da porta onde o produto está rodando. A gente aponta para 8080, que é do gateway, onde está tudo centralizado, e ela vai redirecionar para produtos. E aqui no body a gente pode ver que tem nome, preço, estoque e tipo. E aqui do lado a gente consegue ver que ele fez a criação desse objeto, desse remédio, né, medicamento no nosso banco. E aqui ele retorna o status 200, ok, created. E aqui ele retorna que foi criado com o ID aqui também 2, como a gente tinha cadastrado um outro previamente para fazer um teste. Já tem um ID 1, então esse daqui é o 2. E aqui eu fiz a criação adicionei um novo medicamento ao banco. E aqui, como a gente pode ver, ele criou de novo e colocou o ID 3 dessa vez. E aqui é um teste simples de get, novamente no localhost de produtos. E aqui a gente consegue ver que os 3 produtos, né, um que já tinha sido adicionado previamente, antes do vídeo, e aqui os 2 que a gente acabou de adicionar no vídeo em teste, de pirona e sertanejo. Agora aqui nesse próximo teste, a gente tem o post com clientes, então a gente está criando um cliente adicionando ele ao nosso banco. Então aqui a gente tem um parâmetro do nome, CPF, idade, convênio, percentual do convênio, a bonificação, né, que a gente colocou booleano, então se ele tem bonificação ou não, e tem o convênio também, se ele tem ou não, que a gente também colocou a verificação dessas coisas depois na hora de fazer a compra, né, se for ter algum desconto baseado em bonificação ou algo do tipo, no service ele faz esse comparativo. E aqui do lado, como a gente pode ver, tem o status dizendo ok, que foi criado, e mostra aqui então o body do objeto, né, do cliente criado. E aqui fiz a criação de mais um cliente, né, só que aqui agora eu coloquei que o convênio dele é falso, o percentual então vai ser 0, porque ele não tem convênio, e a bonificação falsa, então ele não tem nenhum percentual de bonificação também. E aqui, como pode ver, ID 2. E aqui, só para não deixar de mostrar, um get dos clientes, e ali mostra então os 2 clientes que a gente acabou de adicionar ao banco. Bom, aqui nesse próximo teste, a gente tem o teste de vendas, então aqui a gente tem o post e vendas. Aqui em cima tá rodando na porta 8082, só para mostrar que as portas individuais também estão rodando, mas majoritariamente, e também todas as ações que a gente está fazendo, né, majoritariamente estão passando pelo gateway, pela API Gateway, que é onde está centralizado todo o roteamento para todas as portas, da 8080 para as outras portas. Então aqui no content do JSON a gente tem o ID do produto, que é o 1, que era o shampoo, CPF do cliente, que foi o primeiro cliente que a gente cadastrou, que é um idoso, que tinha 65 anos. Aqui a gente tem a quantidade do produto, e emitir nota a gente tem true, que é para emitir a nota. Aqui do outro lado, na resposta, no body da resposta, a gente tem o status 200, que deu certo, comissão de 2,98 centavos, CPF do cliente que acabou de comprar. Aqui tem o desconto da bonificação, do convênio e do idoso aplicados, já que ele atende, né, o booleano era verdadeiro nessas 3 condições. O ID da compra, tem o ID do produto, a quantidade, aqui tem o valor total. Os campos acabaram se trocando, mas então aqui tem o valor total da compra, que seria 91,8, e tem o valor final,
com os descontos e as bonificações, ficou 59,66 centavos, e o valor unitário aqui embaixo do produto, que é R$ 45. Tá dessa forma aqui o valor final, pela falta da inclusão do Big Decimal, né? O valor tá correto, apenas por conta da leitura do Java e do JavaScript, ele acaba por ler número double dessa forma quando o Big Decimal acaba não sendo aplicado, e como a gente se desatentou desse detalhe nesse campo, acabou por ficar assim. Porém, o valor e o cálculo que o nosso service está fazendo da bonificação e de todos os preços, eles estão corretos. Aqui a gente tem mais um teste também com vendas. Dessa vez eu coloquei como a compra pelo CPF, eu coloquei o CPF do segundo cliente que a gente cadastrou, que ele é jovem, ele não tem o desconto do convênio, ele não tem o desconto do idoso. A gente comprou o mesmo item, então o ID do produto é o mesmo preço, quantidade igual também. E aqui do lado a gente pode ver o valor da comissão, então ela foi mais alta, 4,59 centavos. CPF do cliente que a gente acabou de mostrar ali, de colocar, sem desconto de bonificação, sem desconto de convênio e sem desconto do idoso. ID de compra 3, ID do produto 1, quantidade a mesma do teste anterior, e o valor final aqui a gente pode ver, vai ser de 91,8 centavos, e o valor total também, então não foi aplicado nenhum tipo de bonificação ou desconto. Valor unitário 45,9 centavos, igual o anterior. Então aqui a gente consegue ver que está funcionando dentro do nosso service a nossa lógica de desconto por convênio, por ser idoso, e a bonificação também. Então aqui, a gente consegue observar que está funcionando. E aqui um get bem rápido do vendas, só para mostrar todos os produtos comprados que eles ficam salvos e armazenados no nosso banco. Aqui a gente tem a consulta então do microserviço da nota fiscal, que persistiu, é o documento gerado automaticamente, né, após a conclusão da venda. E aqui então a gente vê que ela garante a conformidade, né, com as obrigações fiscais. Aqui a gente está usando então de novo, estou usando uma porta individual só para mostrar que elas funcionam, porém a gente fez tudo pela API Gateway para a gente conseguir centralizar, mas aqui tem a rota das notas, o caminho das notas fiscais, e aqui do lado a gente pode ver o status 200, né, que retornou certo, e aqui a gente consegue ver as duas notinhas fiscais emitidas dos clientes que compraram. Então aqui tem ID da venda, tem o valor total de cada compra. Aqui novamente está 59,66 por conta do Big Decimal, porém tá certo o valor. Aqui é realmente só a visualização da leitura, né, por conta da falta do Big Decimal. Mas aqui embaixo a gente tem aqui e o status enviada Cefaz. Bom, aqui eu não vou me prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui a gente tem o get, né, de receitas, e a gente pode ver que ele está retornando um colchetes vazio. Isso significa que não teve nenhuma receita emitida, visto que os dois produtos que a gente acabou de cadastrar no vendas foram um shampoo, então ele não é considerado da categoria controlado, de remédio controlado, então não precisa de receita. Então, por isso, por aqui, né, a gente já consegue ver que o sistema está funcionando da maneira como ele deveria. Ele só emite uma receita quando é um remédio controlado. Aqui agora eu fiz o insert, fiz uma compra agora de um produto, de uma venda, né, de um produto controlado. E aí agora a gente pode ver que aqui em receitas, ao invés de retornar o colchete vazio, agora ele emite aqui a receita do pedido do remédio controlado do paciente, do medicamento. E aqui a gente tem as vendas do relatório também, o relatório baseado nas vendas. Então tem aqui também o relatório 1, relatório 2, teste, que fica armazenado. Bom, esse serviço que eu acabei de mostrar, esses serviços, eles são uma comunicação síncrona REST, né? E um dos requisitos técnicos da versão 2 é que o projeto utilizasse a mensageria síncrona. Porém, o ambiente de desenvolvimento que a gente está desenvolvendo no momento, no nosso ambiente pessoal e local, ele não suporta o Docker. Então a gente não consegue mostrar o painel rodando, não tem como fazer a ativação do broker aqui, do servidor do Rabbit. Porque ele pode consumir recursos de memória que podem até comprometer a performance da demonstração, né, durante a gravação, então a gente não tem como fazer nessa máquina, mas a gente manteve a infraestrutura do Rabbit configurada dentro do nosso código, então o código está pronto para subir em um ambiente de produção que esteja containerizado, com uma única alteração de perfil do ambiente, né, sem que a gente precise alterar a nossa regra de negócio, porque já está configurado essa escala desenhada dentro dos nossos microserviços. Aqui, só para comprovar que a mensageria está implementada dentro do nosso código, aqui a gente tem a dependência do Spring Boot Starter AMQP, que ela já está integrada para fazer o uso com o Rabbit. Então, ela está tanto no arquivo POM das vendas, como no arquivo POM da nota fiscal, que são os dois serviços que disparariam nesses eventos para a fila. A gente também, dentro do nosso Venda Service, a gente também tem, a Camila mostrou anteriormente o código do Venda Service sem a implementação da versão 2, e essa daqui é com a implementação da versão 2, que é a versão com o Rabbit. Então, aqui tem o coração, né, do Rabbit, que tem a lógica de persistência, que além de salvar no banco, ela também dispara o evento para a fila, e o código aqui, como dá para ver, ele está já pronto, tipado, e ele está seguindo os padrões do projeto de mensageria. E a gente também tem o arquivo, na nossa pasta de configurações, a gente tem o rabbitconfig.java, que essa classe está definindo a topologia da nossa infraestrutura, né, então tem as filas, os exchanges e o roteamento, e isso vai garantir que o nosso sistema ele saiba exatamente para onde as mensagens da nota fiscal e da receita elas devem ser direcionadas quando o broker for iniciado. Na versão do primeiro fluxo, que ele é síncrono,
a venda e a espera da resposta da nota fiscal é via REST, e na versão 2, que eu estou mostrando aqui o código da implementação, o sistema ele é desacoplado, então o serviço de vendas ele só publica o aviso de que uma venda ocorreu, o serviço de notas fiscais, que é o consumidor, ele retira essa mensagem da fila e aí ele vai processar quando for possível, e assim isso vai garantir que se o serviço de notas ele cair, a venda ela não vai ser perdida, porque a mensagem ela fica protegida no Rabbit, nesse ambiente de fila de mensagens. A gente também vai estar disponibilizando o código dos nossos microserviços no repositório, na descrição desse vídeo. E basicamente é isso, esse foi o nosso trabalho de farmácia em microserviços.